1 Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou. O crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano.
nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas, por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus. E recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos. Somos perseguidos, e sofremos. Somos blasfemados, e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo,
mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios, capítulos 3 a 5. Capítulo 3. Mas ai, o estado espiritual dos coríntios, quer quando o apóstolo estava entre eles, quer no momento em que lhes escrevia, não era de modo a que o mistério lhes pudesse ser revelado. Triste humilhação para o seu orgulho filosófico, mas bom remédio. Eles não eram homens ingênuos, simplesmente eram homens carnais e não espirituais, de sorte que o apóstolo devia dar-lhes leite em vez de alimento sólido, que só é próprio para pessoas crescidas. Aquilo com que eles alimentavam o seu orgulho era a prova mais cabal desse espírito carnal, ou seja, as suas divisões em escolas de doutrinas. Paulo, sem dúvida, tinha plantado e Apolo regado. Estava bem, mas só Deus dá o crescimento. De resto, o apóstolo tinha posto o fundamento desse edifício de Deus, a igreja em Corinto. Outros tinham construído sobre esse fundamento, tinham continuado a obra da edificação das almas, mas que cada um tivesse cuidado. Não havia senão um fundamento e já estava posto. Porém, em relação com ele, podia-se ensinar coisas sólidas ou outras que não têm nenhum valor, e por umas ou por outras, formar as almas, talvez mesmo introduzir entre os santos algumas almas ganhas por essas vãs doutrinas. A obra passará, cedo ou tarde, por algum tipo de prova. Se trabalhou na obra de Deus com materiais sólidos, a obra resistirá. Se não, ela será reduzida a nada. O efeito, o fruto do trabalho será destruído. Mas o homem que trabalhou será salvo, pois que construiu sobre o verdadeiro fundamento,
visto ter tido uma verdadeira fé em Cristo. Todavia, o abalo causado pela ruína de tudo o que ele julgava verdadeiro irá até perturbar a sua própria fé, embora sem a destruir. Ele será salvo como que através do fogo. O obreiro segundo Deus recebe o fruto do seu trabalho. Se alguém corrompe o templo de Deus, se alguém introduz algo que destrua as verdades fundamentais, ele próprio será destruído. Note-se um muito importante ensinamento que aqui nos é dado relativamente à igreja considerada como sendo o edifício de Deus. Em Mateus 16 temos o que Cristo edifica e contra o qual o poder de Satanás não pode prevalecer. Este edifício continua a elevar-se até que finalmente fique concluído. É por isso que em 1 Pedro 2 e em Efésios 2 não é feita menção de obreiros. As pedras aproximam-se e o edifício cresce. É a própria obra de Cristo. Ele constrói e o edifício não está ainda concluído. Aqui, em Coríntios, é o edifício de Deus. Mas há alguém que constrói de modo que a responsabilidade do homem seja ali introduzida. Há um sábio arquiteto que pôs o fundamento. Pode haver obreiros que edifiquem sobre esse fundamento de ouro, de prata ou de pedras preciosas, ou outros que construam com madeira, feno ou palha. Há mesmo quem corrompa. Em Efésios 2, há também um edifício que se eleva atualmente, mas o fato é visto de uma maneira mais abstrata. Em Coríntios, a responsabilidade está formalmente estabelecida. A confusão feita entre o edifício que Cristo constrói, ainda não acabado, e o que o homem constrói, entre as promessas feitas ao primeiro e que nós aplicamos ao segundo, que assenta sobre a responsabilidade do homem, e que é um edifício atual sobre a terra, esta confusão é uma das principais fontes de erros papistas e puseístas, movimento religioso renovador, promovido pelo teólogo inglês Eduardo Pusey, que levou para o catolicismo uma fração da Igreja Anglicana. O puseísmo verificou-se na segunda metade do século XIX. Nada pode prevalecer contra a obra de Cristo. O homem pode construir com madeira, feno e palha, e a sua obra ser destruída, como de fato o será. O tema desta passagem é, portanto, o trabalho que se prossegue por certas doutrinas, sejam elas boas ou sem valor, ou mesmo subversivas da verdade, e os frutos que esse trabalho produzirá. E há 3 casos a considerar. Primeiro, a obra é boa, assim como o obreiro. Segundo, a obra é vã, mas o obreiro é salvo. Terceiro, há, enfim, o corruptor do templo de Deus, e então o obreiro é destruído. Enfim, acrescenta o apóstolo, se alguém quer ser sábio neste mundo, que se torne estulto para ser sábio. Deus tem a sabedoria deste mundo por loucura e apanhará os sábios na sua própria astúcia. Também os santos, dizendo que pertenciam a um ou a outro desses doutores, se colocavam muito abaixo dos seus privilégios. Todas as coisas eram deles, pois que eram filhos de Deus. Todas as coisas, diz o apóstolo, são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Verso 22.
Capítulo 4. Quanto ao apóstolo e aos seus colaboradores, os coríntios deviam considerá-los como administradores, empregados pelo Senhor, e era a ele que Paulo se confiava para julgar do seu procedimento. O julgamento que o homem pudesse trazer sobre ele não lhe importava absolutamente nada. Não se sentia culpado de nada. Todavia, isso não o justificava. No entanto, quem o julgava, quem o examinava, era o Senhor. E ao fim e ao cabo, era ele também quem dava a um ou a outro o que poderia ter valor no serviço. Paulo tinha achado bem, ao abordar este assunto, mencionar os nomes de que os coríntios se serviam nas suas divisões carnais, e aqueles, especialmente o seu e o de Apolo, de que não podiam servir-se para pretenderem pôr os outros de lado e elevarem-se a si mesmos. Mas qual era o real estado das coisas? Os coríntios desprezavam o apóstolo. Sim, diz ele, nós temos sido infamados, desprezados, perseguidos e em grande aflição. Mas vós tendes estado à vossa vontade, como reis. Esta censura, fundada sobre as suas pretensões e sobre as críticas que eles próprios tinham feito ao apóstolo, devia tocá-los ao vivo, se alguma sensibilidade lhes restasse. Paulo tinha sido, com seus companheiros, o lixo do mundo, pelo amor de Cristo, enquanto que os coríntios descansavam no meio do luxo e do bem-estar. E essa era a sua posição no próprio momento em que lhes escrevia. Provera a Deus, diz ele, que vós reinasseis, que o dia de Cristo estivesse ali, para que nós reinássemos convosco. Paulo era sensível aos sofrimentos por que passava, suportando-os com alegria. Ele e os seus companheiros de trabalho eram expostos em público, da parte de Deus, como que para serem o grande e o último espetáculo dos jogos maravilhosos de que este mundo era o anfiteatro, para serem, como testemunhas de Deus, entregues ao furor de um mundo cruel. A paciência e a doçura eram as suas únicas armas. Todavia, Paulo não diria aquilo aos coríntios para os humilhar. Advertia-os apenas, como seus filhos queridos, porque eles eram seus filhos. Embora eles pudessem ter tido 10.000 aios, ele próprio os tinha gerado a todos pelo Espírito, pelo Evangelho. Que fossem, pois, seus imitadores. Em tudo isto podemos ver o profundo sentimento de um coração nobre, ferido no mais alto grau, mas cuja ferida fazia realçar uma afeição que se elevava acima da sua própria dor. É isto que distingue, de maneira tão impressionante, a obra do Espírito Santo no Novo Testamento, como no próprio Cristo. O Espírito veio ao seio da Igreja, toma parte na sua aflição, nas suas dificuldades, enche as almas daquilo que verdadeiramente interessa à Igreja, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Romanos 8:26. Faz-lhe sentir a Igreja o que nela se passa, faz-lhe sentir segundo Deus, mas com coração verdadeiramente humano. Quem poderia produzir todos esses sentimentos para com os estrangeiros, senão o Espírito de Deus? Quem teria podido entrar nessas coisas com toda a perfeição da sabedoria de Deus para atuar sobre o coração, para livrar a consciência, para formar a inteligência e pô-la em liberdade, senão o Espírito de Deus? No entanto,
O vínculo individual do ministério apostólico devia formar-se e fortificar-se. Era a essência da obra do Espírito Santo na Igreja unir assim todo o conjunto. Vemos o homem. De outro modo, não teríamos tido Paulo, nem os seus queridos irmãos, nem as ternas afeições que vinculavam Paulo a estes. Vemos o Espírito Santo, que os coríntios tinham, sem dúvida, entristecido, agir no apóstolo com divina sabedoria, para dirigir os coríntios no reto caminho com toda a afeição de seu pai em Cristo. Timóteo, seu filho na fé, e por um coração que amava Paulo como um pai, podia tomar parte nesta afeição. Paulo tinha-o enviado. Ele próprio iria dentro em pouco a Corinto. Alguns diziam que não, e dessa sua afirmação tomavam ocasião de se glorificarem, aproveitando a ausência do apóstolo, mas ele próprio iria e poria tudo à prova, porque o reino de Deus não consistia em palavras, mas em poder. Os coríntios desejaram que ele fosse com vara, para castigo ou com amor e doçura? Versos 17 a 21. Termina aqui esta parte da epístola, prova admirável de ternura e de autoridade, de uma autoridade bastante segura de si própria, da parte de Deus, para tornar o apóstolo capaz de agir com uma perfeita ternura para com aqueles que lhe eram tão queridos, no desejo de não ser forçado a exercê-la de outra maneira. As mais poderosas verdades são reveladas nas comunicações que daí resultam. Capítulo 5. O apóstolo começa aqui a tratar dos pormenores do comportamento e da disciplina, e fala em primeiro lugar da impureza carnal, desenvolvida entre os coríntios, até o mais elevado grau que uma consciência empedernida poderia atingir. Aqueles que procuravam exercer a sua própria influência como doutores, tudo permitiam aos coríntios. O apóstolo condena sem reservas o estado moral e espiritual deles e regulamenta em seguida a disciplina. Cristo tinha sido oferecido como Cordeiro de Páscoa, e eles deviam celebrar a festa sem fermento, purificando-se do velho fermento, para se tornarem de fato o que já eram perante Deus, uma massa sem fermento. Pelo que concerne à disciplina, eis o ensinamento do apóstolo. Antes de os coríntios saberem que era seu dever excomungar o malfeitor, e que Deus lhes tinha confiado esse poder e imposto essa obrigação, o sentimento moral do mal, pelo menos, deveria levá-los a humilharem-se diante de Deus e a suplicar-lhe que tirasse do meio deles o mal ou aquele que o fazia. Mas pelo contrário, eles estavam inchados de orgulho. Por isso o apóstolo lhes ensina o que era necessário fazer e reforça as suas instruções de toda a sua autoridade apostólica. Embora não estando em corpo, estava com eles em espírito, quando estivessem reunidos. Estava com o poder do Senhor Jesus para entregar um tal homem a Satanás, mas como um irmão, para a destruição da carne, a fim de que o seu espírito fosse salvo no dia de Cristo. Versos 3 a 5. É-nos mostrado aqui, em exercício, todo o poder da Assembleia, do seu estado normal, unida à energia apostólica e por ela dirigida. Vemos os membros do corpo, o apóstolo, vaso e canal do poder do Espírito, e o poder do próprio Senhor Jesus, cabeça do corpo. Ora, o mundo é o teatro do poder de Satanás. A Igreja, livre do seu poder,
é a habitação de Deus pelo Espírito. Se o inimigo conseguiu arrastar pela carne um membro de Cristo, de modo tal que esse membro desonra o Senhor, andando segundo a carne, tal como o mundo é excomungado, e pela energia do Espírito, então exercida no meio deles pelo apóstolo, ele é entregue ao inimigo, servo, contra sua vontade, nos desígnios de Deus, como no caso de Jó, para que a carne do cristão, que este não tinha sabido ter para a morte, pela qual, consequentemente, tinha estado, moralmente, sob o poder de Satanás, fosse fisicamente quebrada e destruída. Desse modo, o culpado seria libertado das ilusões em que a carne o tinha cativo. E o seu espírito aprenderia a discernir a diferença entre o bem e o mal e a conhecer o que é pecado. O julgamento de Deus realizar-se-ia dentro dele e já não se executaria sobre ele no dia em que esse julgamento for definitivo para a condenação daqueles que o sofrerem. Esta disciplina era uma grande graça, embora sua forma fosse terrível. Apresenta-nos um maravilhoso exemplo do governo de Deus, que faz da inimizade de Satanás contra os santos um instrumento da bênção espiritual deles. Temos um claro ensinamento sobre esse assunto na história de Jó, onde todo o tema é plenamente desenvolvido. Simplesmente temos aqui algo mais que, naturalmente, se não encontra na história de Jó, a saber, a prova de que, no seu estado normal, estando ali o poder apostólico, a própria igreja exercia esse julgamento sobre o pecador, tendo, pelo Espírito, o discernimento necessário e a autoridade de Cristo para o fazer. Somente o apóstolo, 1 Timóteo 1,20, exerce esse poder acerca de certos blasfemadores. É o poder e não o dever, e importa saber distinguir entre ambos. Embora o apóstolo fizesse aqui, na igreja, com ela reunida, diz, no entanto, eu já determinei entregar um tal homem a Satanás. No verso 13, temos o dever positivo da igreja, sem que seja questão de poder especial. Depois, qualquer que fosse a capacidade espiritual da igreja para manejar essa espada do Senhor, porque aquilo significa poder, o seu dever positivo e corrente só é verificado no fim do capítulo. A igreja é uma massa sem fermento, considerada no espírito como assembleia, e não sob a relação dos indivíduos que a compõem. É assim que é necessário considerá-la, porque é somente no espírito que ela o é. A igreja é vista por Deus como estando perante Ele na sua nova natureza em Cristo. Tal ela deveria ser também na prática, pelo poder do Espírito, apesar da existência da carne. Pela fé, ela deveria ter a carne por morta e nada admitir no seu comportamento que fosse contrário a esse estado. A igreja deve ser uma nova massa, mas não o é se tolerar o mal no seu seio. Por conseguinte, deve purificar-se do velho fermento, porque, nos pensamentos de Deus, ela é sem fermento. Tal é a sua posição perante Deus, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Devemos, pois, fazer a festa com o pão sem fermento, fazê-la com sinceridade e com verdade. Fossem quais fossem os seus dons, os coríntios não tinham, pois, razão para se vangloriarem, enquanto o mal se encontrasse no meio deles.
Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Verso 6. Por outro lado, o apóstolo adverte-nos de que o mal não dizia respeito somente àquele que dele era pessoalmente culpado. A assembleia não estava purificada enquanto o mal não tivesse sido erradicado. 2 Coríntios 7, 11. Os coríntios não podiam separar-se da sua vida corrente, de todos aqueles que no mundo andavam na corrupção, porque, nesse caso, ser-lhes-ia necessário saírem do mundo. Mas se alguém se chama irmão e anda na corrupção, com um tal homem nem mesmo se deve comer. Deus julga aqueles que estão fora da igreja. A própria igreja deve julgar aqueles que estão dentro. E por fora, todo aquele que puder ser considerado malfeitor. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.